Uau! Nesse vídeo eu tenho algo muito importante para falar com você. Eu já comentei sobre esse assunto aqui no Projeto 183, mas hoje eu vou trazer isso de forma prática, eu vou fazer isso aqui ao vivo para você. Olha, depois desse vídeo, de verdade, você vai conseguir olhar um texto bíblico de uma forma completamente diferente. Você nunca mais vai ter a desculpa de interpretar um texto de forma isolada, tá bom? Então, se você quer aprender isso comigo, fica aqui no vídeo. Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 148, nós temos aqui o Salmo 129. Eu separei ele na versão Almeida Revista Atualizada. Antes de irmos para o texto, eu quero te falar que nós estamos com as inscrições abertas para a jornada Saindo da Média na Bíblia. É uma jornada 100% gratuita, será online na semana que vem, dias 2, 3 e 4 de dezembro, ok? Será nesses 3 dias, às 21 horas, nós faremos 3 super aulas aqui para realmente despertar você a sair da média na Bíblia. Essa é a ideia dessa jornada, ok? É gratuito. Para você se inscrever, é só você clicar aqui embaixo no link que vai estar aí na descrição do vídeo, ou se você está no Instagram, no IGTV, é só você ir no link da nossa bio e você lá vai achar, quando você clicar no link da bio, a primeira opção que aparece é exatamente a opção para você participar da jornada, tá bom? Essa inscrição é extremamente simples, não tem nada de difícil. Você só vai clicar no link e dar um ok lá que você já vai mandar automaticamente uma mensagem no meu WhatsApp. Ali no WhatsApp aqui do projeto, e ali no WhatsApp do projeto eu já vou te responder e já vou conversar com você para garantir a sua inscrição, tá bom? A sua vaga. Pois bem, detalhe que as vagas elas serão limitadas, porque eu sempre gosto de fazer esse tipo de evento com uma quantidade de pessoas ali que eu entendo que vai ser proveitosa. Por quê? Porque geram perguntas ali, né, no chat e tal, e eu gosto de responder todas as perguntas, eu gosto de conversar com todos os irmãos, então vai ser limitado e a sala de aula fechada no YouTube. Então só quem fizer a inscrição vai receber o link para participar desse projeto, desse programa, ok? Dessa jornada. Então faça sua inscrição. Se você tem dificuldade com a leitura bíblica, se você quer melhorar a sua leitura bíblica, melhorar o seu entendimento, a sua interpretação sobre a Bíblia, faça sua inscrição, ok? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Salmo 129, versão Almeida Revista Atualizada, diz assim a Escritura Sagrada. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Pois bem, um texto bastante interessante, não tão conhecido assim, mas eu faço questão hoje aqui de voltar em um tema que eu falei há 2 dias atrás, no Salmo 127. E aqui eu vou demonstrar esse tema de forma extremamente prática, que é interpretar a Escritura pela Escritura. Essa daqui é a regra mãe, a regra de ouro de toda a Bíblia, que a Bíblia se interpreta por si só. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nenhuma profecia ela é de particular interpretação. Ou seja, nenhuma palavra das Escrituras, quando ele fala profecia, ele está se referindo à revelação de Deus para o homem. Ou seja,
a própria Escritura. Então, nenhuma profecia, nenhuma palavra, nenhum texto da Bíblia deve ser interpretado de forma simplesmente isolada, ok? Dos textos a gente pode tirar princípios, a gente pode avaliar coisas genéricas que o texto nos fala, porém, não podemos nos enganar de que esses princípios que a gente enxerga em um texto, que a gente não deva realmente observar se esse princípio é um princípio realmente que está em toda a Escritura. Okay? Então, algo de muito importante, por exemplo, lá no nosso curso, o Desafio SMB, no nosso curso a gente tem uma aula imensa só sobre isso. Imensa assim, né? Com muito conteúdo. Ela não é grande em tempo, mas com muito conteúdo só sobre isso. Eu quero te demonstrar isso aqui na prática, como é que se faz. Porque, ao ler o texto pela primeira vez, qual é a impressão que a gente tem? Dá uma olhada aqui, ó. Não sei se você percebeu. O salmista sofreu, as pessoas fizeram ele sofrer. Fizeram ele sofrer. E aí ele começa a falar: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão os ceifeiros nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Ou seja, o que dá a impressão é que o salmista ele quer o mal dessas pessoas. É que o salmista quer que essas pessoas sejam ali destruídas. Essa é a ideia. E, por vezes, tem líderes, pessoas que ensinam, pastores, pregadores, que vão falar isso. Olha, a pessoa que te fez o mal, vão incentivar isso no coração da outra pessoa. A pessoa que te fez o mal, ela vai ver e tal. E, por vezes, na inocência e na ignorância no sentido de não conhecer, no não conhecimento das Escrituras, às vezes a gente acaba abraçando algumas ideias que alguns pregadores nos falam, né? E, por exemplo, teve até uma música que ficou muito famosa aí, que é uma música que tem a ideia de vingança cristã, né? E a música, ela talvez pegue um texto como esse e aplique de forma direta o que esse texto diz, sem levar em conta o que todo o resto das Escrituras dizem, para que então venha e interprete esse texto. Então, primeiro, vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito desse tipo de conduta ou de fala que aparentemente o salmista está tendo aqui. Não é isso que ele está falando aqui, não é isso que ele está fazendo aqui. Ele não está errado quando ele está falando essas coisas. A gente está entendendo errado quando a gente entende que ele quer necessariamente o mal como um tipo de vingança e toma lá da cá, enfim. A gente está entendendo um pouco errado e você vai ver o porquê. Olha só. Primeira coisa, nós vamos observar alguns princípios. Eu já separei aqui alguns textos. E detalhe, isso aqui que eu fiz, irmãos, foi uma pesquisa rápida de textos da Bíblia. Só textos da Bíblia. Eu fui no bibliaonline.com.br e coloquei lá uma frasezinha para buscar alguns textos que falassem sobre aquele determinado assunto, ok? Vou te ser sincero, não demorou 5 minutos para eu coletar esses textos aqui. Não demorou 5 minutos. Para você ver como é simples realmente. E é só a Bíblia. Eu não fui procurar estudo de ninguém, não fui procurar Bíblia de estudo, comentário, nada disso, nada disso. Fui só na Bíblia, ok? Primeira coisa que eu quero observar aqui. Aqui parece que ele está querendo que o ímpio morra. Que aquela pessoa que fez o mal para ele morra e tenha o seu destino logo selado. E a primeira pergunta que me ocorreu é: será que Deus deseja a morte do ímpio? Dá uma olhada aqui em 2 versículos que eu tirei do livro de Ezequiel. Deixa eu grifar aqui. Ezequiel 18, 23 primeiro diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vamos ver outro aqui, ó. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte daquela pessoa
que não segue os seus caminhos. Então, desejar a morte para estas pessoas não deve ser algo que o cristão deve ter. Ok? Pois bem, então esse é um primeiro princípio que a gente já percebe. Deus não deseja. Vamos responder até aqui, né? Não. Deus não deseja. Então a gente não pode desejar. Vamos ver um segundo. O cristão deve desejar ou fazer o mal? Olha só, Paulo diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então, outro versículo, Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Olha só. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, nós não devemos nem desejar e nem fazer o mal para o próximo. Pelo contrário, a gente deve fazer o bem ainda que as pessoas nos façam mal, ok? Fazer e desejar o bem. Pois bem, e a terceira pergunta que nos aparece é: podemos amaldiçoar alguém? Você viu aqui, ó. E também os que passam não dizem. Olha aqui, não dizem. A bênção do Senhor seja convosco. Ou seja, não abençoem. Que não abençoem essas pessoas. Ou seja, que amaldiçoem essas pessoas. Que não desejem a bênção para essas pessoas. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É o que Paulo fala em Romanos 12. Tiago vai dizer, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Nós podemos amaldiçoar alguém? A resposta aqui é sim, podemos, mas não devemos. Ou seja, você pode até abrir a sua boca e falar mal de alguém, falar mal para alguém, desejar o mal para alguém. A gente até pode fazer essas coisas, mas a gente não deve fazer nenhuma delas, porque não é isso que Deus deseja que nós façamos. Ok? Então, para ficar na mesma toada do que está aqui acima, então a resposta correta é: nós não podemos, nós cristãos não podemos amaldiçoar. Ok? E sobre bênção e maldição, a grande questão aqui é: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Isso daqui é importante, é uma chave importante para a gente entender o texto. Por quê? As pessoas, ou aqueles a quem Deus amaldiçoou, aqueles que não têm a bênção de Deus, olha só, estas pessoas, elas não têm como serem abençoadas. Assim como o contrário, as pessoas que são abençoadas por Deus não têm como ser amaldiçoadas. Por quê? Quem é o dono da bênção ou da maldição é o próprio Deus. Logo, o salmista, ele não está aqui amaldiçoando alguém. Então, o que ele está fazendo quando ele começa a falar desta forma contra estas pessoas? Tem uma chave ali no texto que a gente por vezes não percebe. E a chave está aqui, ó. A chave do texto está aqui. Mas o Senhor é justo. Sabe o que é esse o Senhor é justo? Ele está falando assim: Deus, ele é justo. Então, a justiça de Deus demanda que ele abençoe o bem-aventurado, abençoe aquele que é piedoso e que ele amaldiçoe aquele que é ímpio. Logo, o que ele está falando é que ele é alguém piedoso, ele é alguém separado por Deus, ele é alguém que serve a Deus. Então, quando ele foi perturbado por essas pessoas que não são piedosas, que são ímpias, essas pessoas automaticamente já receberão de Deus, porque Deus, ele é justo. Essas pessoas automaticamente receberão o quê? A justiça de Deus.
E essa justiça demandará que essas pessoas sejam envergonhadas, sejam repelidas, que essas pessoas não sejam abençoadas. Você vê, ele não está desejando o mal para essas pessoas. O que ele está pedindo a Deus, ou falando com o Senhor, ou declarando, né? O que ele está declarando é que a justiça de Deus virá e, pela justiça de Deus, essas coisas vão acontecer com essas pessoas. Está vendo a diferença? Você está vendo a diferença? O que nós devemos fazer, o que eu e você devemos fazer é orar pelos nossos inimigos para que se convertam. Mas também, ao mesmo tempo, clamar a Deus que demonstre sua justiça em todas as situações. Quando a gente vê um caso muito complicado de justiça, de alguém que cometeu atrocidades, a gente deseja a justiça, que essa pessoa pague pelos seus erros no sentido criminal, enfim, a gente deseja isso. Mas um desejo que deve brotar, sim, no coração do cristão é que essa pessoa se converta, é que essa pessoa seja transformada, que essa pessoa seja mudada por completo. Claro, que pague também pelo seu crime na lei humana, porque a lei humana, como diz Paulo em Romanos, é também um instrumento de Deus para a correção do homem, para a correção da conduta do homem. Mas a gente deve sim desejar que essa pessoa seja convertida, que essa pessoa seja transformada. Você percebeu como é importante nós olharmos toda a Bíblia? E olha que aqui eu peguei alguns versículos, ainda tem muitos versículos que a gente poderia acrescentar aqui para chegar a uma conclusão sobre esse texto. Mas veja, o salmista não está desejando o mal diretamente às pessoas, ele está desejando que a justiça de Deus se cumpra, e isso é algo completamente diferente. Isso não nos dá autoridade para querer vingança, para querer que as pessoas sejam destruídas, isso não nos dá essa autoridade ou esta prerrogativa, tá bom? Se esse vídeo foi abençoador para você, olha, deixa eu te pedir uma coisa, compartilha com mais alguém, compartilha com 2 amigos, 3 amigos, com irmãos da sua igreja, nos grupos do WhatsApp aí da sua igreja, compartilhe com esses irmãos para que mais pessoas sejam edificadas e aprendam realmente a ler, a interpretar, e não só aprendam, mas comecem a ter prazer em ler as Escrituras, em se deleitar com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreve aí para a jornada Saindo da Média na Bíblia. Até o próximo vídeo.